Olá, entusiastas das lendas e histórias, bem-vindos ao canal Sem Respostas. Hoje vamos mergulhar em mais uma exploração fascinante, desvendando mistérios e lendas urbanas. Será que as coisas são reais ou é tudo imaginação? Se você é fã de histórias enigmáticas e quer embarcar em mais uma viagem de mistérios, fique conosco até o final. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para mais conteúdos fascinantes. Vamos começar depois da vinheta. O ano era 1995. O lugar? Porto Rico. Uma ilha conhecida por suas paisagens deslumbrantes e cultura vibrante. Mas naquele ano, algo sinistro começou a se desenrolar. Algo que mudaria a vida dos habitantes para sempre. Algo estranho estava acontecendo no interior. Animais eram encontrados mortos. Não era apenas uma ou duas mortes, mas uma série de incidentes que deixavam os fazendeiros perplexos e aterrorizados. Mas não eram mortes comuns. Os corpos dos animais apresentavam sinais de violência que ninguém conseguia explicar. As feridas eram precisas, quase cirúrgicas, e não havia sinais de luta. Os animais estavam completamente drenados de sangue. Algo espreitava nas sombras, algo que parecia ter um apetite insaciável por sangue. As noites se tornaram um período de medo e incerteza. Tudo começou na cidade de Canóvanas, uma pequena comunidade agrícola onde todos se conheciam e a vida seguia um ritmo tranquilo. Mas a tranquilidade foi quebrada por uma série de eventos inexplicáveis. Fazendeiros encontraram seus rebanhos mortos. A cena era desoladora. Animais que antes eram parte vital de suas vidas agora jaziam sem vida, com expressões de dor e terror congeladas em seus rostos. Cabras, ovelhas, galinhas, todas sem uma gota de sangue. As mortes eram brutais. Os fazendeiros estavam em choque, incapazes de compreender o que poderia ter causado tamanha devastação. Os corpos, muitas vezes, mutilados. As feridas eram profundas e precisas, como se uma criatura com habilidades extraordinárias estivesse à solta. A comunidade começou a especular sobre a natureza do predador. Havia marcas de perfurações nos pescoços dos animais. Essas marcas eram consistentes em todas as vítimas, sugerindo um método de ataque específico. A ideia de um predador desconhecido começou a se espalhar. Era como se algo tivesse sugado todo o sangue. A imagem de uma criatura vampírica começou a se formar na mente das pessoas. As histórias de terror começaram a circular, aumentando o medo e a paranoia. As notícias das mortes se espalharam rapidamente. Jornais locais começaram a relatar os incidentes, e logo a história se espalhou para além das fronteiras de Canóvanas. A ilha inteira estava em alerta. O medo tomou conta da ilha. As pessoas começaram a temer pela segurança de seus animais e de suas próprias vidas. A ideia de uma criatura desconhecida à espreita nas sombras era aterrorizante. As pessoas ficaram com medo de sair de casa à noite. As ruas, que antes eram movimentadas, agora estavam desertas após o anoitecer. As famílias trancavam suas portas e janelas, esperando que a criatura não viesse até elas. Os fazendeiros começaram a proteger seus animais. Eles reforçaram os cercados e tomaram medidas adicionais para garantir a segurança de seus rebanhos. A comunidade se uniu em um esforço para combater a ameaça. Eles se armaram com facões e armas de fogo. A ideia de enfrentar a criatura era assustadora, mas a necessidade de proteger seus meios de subsistência era maior. A determinação dos fazendeiros era palpável. Eles estavam determinados a proteger seus animais. As patrulhas noturnas se tornaram comuns, com grupos de fazendeiros vigiando suas propriedades, prontos para enfrentar qualquer ameaça. E queriam capturar a criatura responsável. Armadilhas foram montadas e planos foram elaborados para capturar o predador misterioso. A comunidade estava unida em seu objetivo. A criatura logo ganhou um nome, El Chupacabra, o chupa-cabra.
um nome que evocava medo e mistério. As descrições variavam, mas todas concordavam que era uma criatura aterrorizante. Um nome que em breve causaria terror nos corações das pessoas em toda a América. A lenda do chupa-cabra se espalhou rapidamente, e logo relatos de avistamentos começaram a surgir em outros lugares. A criatura se tornou um fenômeno global, um símbolo de medo e mistério que perdura até hoje. Assim como a lenda do chupa-cabra se espalhava, as histórias também. As noites no campo eram preenchidas com sussurros e murmúrios sobre a criatura misteriosa que rondava as florestas e fazendas. Cada conto parecia mais assustador que o anterior, e a sensação de medo se espalhava como fogo em palha seca. Pessoas de toda parte de Porto Rico diziam ter visto a criatura. As histórias variavam, mas todas compartilhavam um elemento comum: o terror absoluto. Em pequenas vilas e cidades rurais, os moradores se reuniam para discutir os avistamentos, cada um acrescentando detalhes que tornavam a lenda ainda mais aterrorizante. Alguns diziam que era uma besta reptiliana com espinhos nas costas. A pele escamosa e os olhos penetrantes eram descritos com precisão assustadora. As pessoas falavam de como a criatura se movia silenciosamente pela noite, quase como se estivesse flutuando, deixando apenas um rastro de medo e confusão. Outros a descreviam como uma criatura pelada, parecida com um cachorro, com olhos vermelhos brilhantes. Esses olhos, diziam, podiam perfurar a escuridão e hipnotizar qualquer um que os encontrasse. A criatura parecia ter uma inteligência sinistra, sempre um passo à frente de seus perseguidores. Uma testemunha, uma fazendeira chamada Madeline Tolentino, descreveu um encontro aterrorizante. Ela estava cuidando de suas tarefas diárias quando ouviu um som estranho vindo do celeiro. Ao investigar, ela se deparou com a criatura, e o que aconteceu a seguir ficaria gravado em sua memória para sempre. Ela afirmou ter visto o chupa-cabra de perto. Madeline descreveu a criatura com detalhes vívidos. Tinha cerca de 1,20 m de altura, com longas garras e espinhos nas costas. Seus olhos brilhavam com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes, e o medo que sentiu foi paralisante. Tinha cerca de 1,20 m de altura, ela disse, com longas garras e espinhos nas costas. As garras pareciam afiadas como lâminas, prontas para rasgar qualquer coisa que encontrassem. Os espinhos nas costas da criatura se moviam como se tivessem vida própria, adicionando um elemento ainda mais sinistro à sua aparência. Ele sibilou para ela, disse ela, antes de desaparecer na noite. O som do sibilar era como nada que ela já tinha ouvido antes, um som que parecia vir das profundezas do inferno. A criatura desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, deixando Madeline em estado de choque e terror. Outra testemunha, um jovem chamado Miguel Agosto, disse que viu o chupa-cabra atacar uma das cabras de seu pai. Ele estava cuidando dos animais quando ouviu um barulho estranho e correu para ver o que estava acontecendo. O que ele viu foi algo que ele nunca esqueceria. Ele descreveu a criatura como incrivelmente forte. Miguel disse que a criatura tinha uma força descomunal, capaz de dominar uma cabra adulta com facilidade. Ele ficou paralisado de medo enquanto observava a cena horrível se desenrolar diante de seus olhos. Ela rasgou o pescoço da cabra com suas presas, disse ele, e então começou a drenar seu sangue. O sangue jorrava enquanto a criatura se alimentava, e Miguel sabia que não havia nada que ele pudesse fazer para salvar o animal. A cena era tão grotesca que ele mal podia acreditar no que estava vendo. Esses relatos de testemunhas oculares, embora variados, tinham um ponto em comum: o terror. Cada pessoa que encontrou o chupa-cabra foi deixada com uma sensação de medo profundo e duradouro. As histórias se espalhavam rapidamente, e logo toda a região estava em estado de alerta. O chupa-cabra, seja lá o que fosse, inspirava medo em todos que cruzavam seu caminho.
A criatura parecia ter um poder quase sobrenatural de instilar terror em suas vítimas. Ninguém sabia de onde vinha ou para onde ia, mas todos sabiam que não queriam encontrá-lo. Era uma criatura da noite, um predador que parecia desafiar qualquer explicação. As pessoas tentavam encontrar uma lógica para os avistamentos, mas a verdade era que o chupa-cabra permanecia um mistério. E enquanto a lenda continuava a crescer, o medo do desconhecido se enraizava cada vez mais nas mentes daqueles que viviam no campo.